Fala galera, que alegria, tá no ar. Niterói para Todos podcast, nosso primeiro episódio tá indo ao ar. Eu sou o Thiago Mendes. E eu sou Elton Fernandes. A gente está recebendo aqui hoje a pediatra com muito orgulho. Muito obrigado, Isabela, por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai falar aqui muita coisa legal sobre a trajetória dela. Vamos falar, dar dica para as mães. Então fica aqui com a gente, que vai rolar um bate-papo super descontraído com a gente aqui. Vambora? Vamos começar. Vamos lá. Isabela, a gente queria já saber de você. Por que a medicina e como foi a sua trajetória de começo? Conta um pouquinho pra gente. Então, pra quem não sabe, eu sou de Volta Redonda, né? Então, minha trajetória começou lá. Quando eu era pequena, eu ia à pediatra e minha mãe me falava que eu queria ser médica de criança. Que eu queria ser médica pediatra já desde pequenininha. E aí, nesse momento, cresci e aí fui vendo outras especialidades. E aí, fui pro direito. Desisti um pouco da medicina. E aí, queria direito. Fui pro cursinho, querendo direito. Queria passar pra direito, numa federal. Aí, chegou no cursinho, eu comecei... O meu cursinho tinha muita gente que queria medicina. Então, eu comecei a vivenciar, na época, isso da medicina lá no cursinho. E começou a me bater dúvida. Aquela dúvida de sempre, né? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí... que, na verdade, é difícil pra todo mundo, né? Chega uma certa idade que você tem que tomar uma decisão e decidir a carreira pro resto da sua vida. E agora? Qual é a escolha certa? E eu acho que não existe alguém que saiba assim, eu quero isso, bate pé e vai. Né? Todo mundo tem dúvidas. E aí, nessa época, me bateu muita dúvida, porque tinha o direito, mas tinham outras coisas que eu gostava de fazer. Sempre gostei de praticar atividade física, de alimentação, de ajudar as outras pessoas com isso. Eu cresci com isso, né? Minha mãe é professora de educação física, então eu vivi, né, nessa vida, acompanhando ela. E aí começou a me bater muita dúvida. Foi quando eu procurei uma psicopedagoga, né? Pra fazer um teste vocacional, assim. Eu nem sabia que tinha muito isso. Legal, mas importante. aí foi uma mãe de uma amiga, que é psicopedagoga lá na minha cidade. E aí, eu fui pra um dia conversar com ela aleatório. E ela, vamos fazer um teste vocacional? E aí, eu falei, teste vocacional? Ela, vamos fazer? Eu falei, então tá, então vamos. Porque eu tava falando com ela que eu tava muito em dúvida, né? Essa minha amiga já tava até na faculdade também. E aí, eu falei com ela e aí eu fiz esse teste. E aí, fazendo esse teste, ela virou pra mim e falou assim... Isabela... Por que não médica? Aí eu médica? Médica? Por que não? Tem tudo a ver. Você gosta de cuidado, você gosta da saúde, tem tudo a ver com você. E o seu teste deu medicina. Eu falei, jura? Ela, sim, a medicina é um leque de várias coisas que você pode fazer. Então, assim, deu medicina. Vai lá, vai com tudo. E aí, como eu já tava nesse meio na época, né? Até na época, um ex-namorado meu também tava prestando um vestibular pra medicina. Então, tava vivendo muito. E eu falei assim, acho que é isso. Eu acho que é a medicina. Por que eu desisti disso, sabe? Na verdade, a medicina te escolheu e você nem sabia, né? Você foi escolhida pela medicina. Já foi marcada lá na infância, quando alguém já ditou pra você o que você já olhou. Esse alguém é a própria mãe, né? Diferente. Que é aquela coisa, quando a mãe fala, não tem jeito, né? É verdade. Mas é muito comum essa insegurança mesmo de qual carreira seguir. Foi legal, eu acho muito importante quem pode, né? Ter acesso a um profissional que vai direcionar a sua carreira, que vai te ouvir, que vai entender, né? Quem realmente você é, porque é um momento de a gente tem muita dúvida, né? A gente é muito jovem, pra onde que eu vou, qual caminho. Muito na legal. Adolescência... Adolescência é um misto de tudo, né? É um misto, né? Os hormônios, né? E aí foi quando eu decidi. Falei, bom, eu acho que é isso mesmo. Decidi pela medicina. E aí eu comecei num cursinho específico pra medicina, que era mais direcionado na época. E olha que engraçado, né? Quando eu decidi por medicina, eu passei pra direito na federal. E aí outra dúvida. E agora? Entro ou não entro? Vou lá, vou tentar, vou conhecer. Só que aí eu conversei muito com a minha família e com alguns profissionais também, alguns advogados. E aí eu falei assim, bom... Já tô aqui no cursinho. Eu mudei de cidade na época. Eu fui fazer um cursinho em outra cidade. Eu fui pra Juiz de Fora. Estava em Juiz de Fora fazendo um cursinho lá. E aí eu falei, bom, não, já tô aqui. Vamos pra medicina. Eu tô muito decidida. E aí eu fui, prestei vestibular e passei. Logo em seguida, depois, bom, né? passei pra medicina e fui pro Rio de Janeiro.
E aí vem minha trajetória pro Rio. Meu sonho, sempre amei Rio de Janeiro. Sempre tive um sonho de morar no Rio. E aí eu passei pra faculdade e vim fazer medicina aqui no Rio de Janeiro. Então, minha trajetória começou aí. E você cursou onde? Eu cursei na Estácio, fiz uma faculdade particular, né? Campus Lapa, né? No Campus Lapa, na época, agora já tem agora é Presidente Vargas, Citar. Mas é conceituadíssimo da Lapa, né? Sim. Tem uma Era amiga que super fez. nomeada, foi super concorrida. Eu nem acreditei quando eu passei. Na verdade, eu fiquei sabendo por uma amiga que me ligou. Você passou! Você com esse nome gigante de princesa! Você passou. E eu já tava desacreditada, porque eu já tinha até... porque o cursinho na época era por semestre, né? Então, eu já tinha mais uma matrícula, colocado uma matrícula pra continuar, porque eu achei que eu não fosse passar. E aí, acabei passando e fui pro Rio. E aí, fiz a faculdade, aí foi lá que eu conheci meu marido. Olha, que maravilha. Eu conheci meu marido no final da faculdade. Quando as coisas têm que acontecer, é tudo perfeito, né? Exatamente. E aí, meu marido é aqui de Niterói. Eu já amava Niterói, porque eu tenho familiares que moram aqui. Então, minhas férias, várias vezes eu vinha pra Niterói. Então, vivi minhas férias no Campo São Bento. Passeando na Orla, no Plaza. Então, e aí eu conheci, a gente casou. E aí, eu vim morar aqui em Niterói, e aí agora eu tô aqui. Fez a melhor escolha, eu acho. A gente é suspeito pra falar, né? Agora eu sou suspeita, porque eu sempre gostei de Niterói, mas eu tô amando morar em Niterói, assim. A cidade é incrível mesmo. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você falou dessa questão da escolha, da faculdade. Aí, lá também você, quando entrou... Porque as pessoas acham assim, o mais difícil é entrar. Isso é uma falsa ilusão, né? Porque tão difícil quanto entrar é permanecer e se formar também, né? Existem muitos desafios que você encontra. Até a escolha da área que você vai seguir depois de formado. Tem muitos desafios aí depois, né? Sim, verdade. Assim, foi muito difícil entrar. Era muito concorrido, assim, continua, né? Medicina é muito concorrido. Foi bem difícil entrar, por isso que eu nem acreditei quando eu passei. Lá dentro também é muito difícil, porque, assim, é um outro método de estudo. Você aprende novamente a estudar. E tiveram os desafios. Eu entrei querendo, por exemplo, mudei, né? Eu entrei querendo endocrinologia, adulto. E aí, na faculdade, a gente passa pelas cadeiras, né? Agora tá um pouco mais integrado, com uma visão mais holística. Mas, assim, a gente tem as cadeiras obrigatórias, como cirurgia, ortopedia, clínica médica, pediatria, E qual dessas você tinha certeza, assim, isso não quero de jeito nenhum? Gente, eu sempre tive essa certeza. E eu não queria cirurgia e ortopedia de jeito nenhum. Já assim, não quero cirurgia, não quero ortopedia. Isso eu já tinha na minha mente que não ia ser isso. Legal. E aí, eu tava com endocrinologia, até que eu comecei a rodar na cadeira de pediatria. Aí eu, gente, eu não vou aguentar. É muito fofo. É muito fofinho. É muito fofo. E aí, voltei. Não, é pediatria. Então, vamos com a pediatria. E aí, de repente, todo mundo, mas pediatria... Você sabe que você vai lidar com mães, né? Pois é. Aí eu falei, gente, mas o adulto é pai e mãe, então faz parte. Eu vou lidar de qualquer forma com o pai e com a mãe. E aí, nesse meio tempo, veio a dúvida de novo. Como sempre, as dúvidas vão andando com a gente. Sim. E aí, eu desisti da pediatria e falei, vou fazer gastro. Vou fazer gastro. Mudou totalmente. Mudei Mas totalmente. a faculdade é pra isso, né? Até que você falou que existem essas cadeiras que são umas vivências dos profissionais, né? Quais as áreas Mas que você poderia atuar. E é legal você poder também entrar em uma, sair em outra e pensar em várias possibilidades, porque é um leque, né? O legal que ela explicou pra gente, que na medicina você consegue caminhar e meio que ter um estágio, digamos assim, né? De o que você vai fazer na prática. Muito legal isso. Outras universidades não dão essa possibilidade. Então você já vai descartando várias coisas, incluindo as que você gosta. Na faculdade, a gente tem... varia de cada faculdade, mas agora eu acho que a grande maioria são 2 anos de internato que a gente fala, né? Que é a vivência em hospital. Então, você fica 2 anos vivendo... Todos os dias, Isabela? Todos os dias. Uma de segunda a sexta. Imersão no hospital. De segunda a sexta. E aí, lá no Rio, a gente, dependendo do convênio das faculdades, a gente roda em hospitais específicos. E aí, essa vivência é mais intensa.
A gente tem menos aulas teóricas. Às vezes, as aulas teóricas acontecem dentro do hospital. Tem os auditórios, que a gente apresenta as sessões e os casos clínicos. Legal. Mas tudo dentro daquela vivência do hospital. Ou de uma clínica da família, né? Legal. Que a gente tem a cadeira de clínica da família, que foi muito forte na minha faculdade, assim. Então, a gente ficou rodando nos ambulatórios também, que tem algumas especialidades que são mais ambulatoriais. Então, a gente fica nos ambulatórios, fica na clínica da família e a vivência dos hospitais, das especialidades. E aí, foi aí que voltou a pediatria novamente. Isso fez você se apaixonar completamente, Foi, né? Se porque tinha alguma foi... dúvida, a dúvida saiu nesse momento. Exatamente. O meu segundo rodízio foi pediatria. Né? O meu primeiro rodízio foi cirurgia. Eu comecei rodando porque... Começou pelo pior. Pelo que eu não Pra queria. você. Mas engraçado, né? Porque foi muito bom o rodízio, assim. Foi um rodízio que eu aprendi, que foi muito incrível. Nesse rodízio até que o meu amigo me apresentou Diego. Aí, Deu na a cirurgia, Foi, no que parecia muito ruim, ó. Viu? Saiu o amor. Saiu o amor. Conheci, né, o meu marido, que também era da faculdade na época. E aí... No meu segundo rodízio, eu fui pra pediatria. E aí, quando eu entrei no hospital... Eu rodei no Hospital Jesus, né? E aquele hospital é incrível. E aí, quando eu entrei, eu falei... Gente, não tem como. É pediatria, mesmo, sabe? A pediatria te escolhe. E ela me escolheu, minha amiga olhou... Amiga, é claro que você vai fazer pediatria. É a sua cara mesmo. E ali, quando eu examinei a primeira criança, que ela sorriu pra mim, que eu cantei, gente. Em qual especialidade que você examina uma criança cantando? Muito Baby Shark não existe, sabe? Mas pelo seu sorriso, pelo brilho do seu olhar, dá pra perceber do jeito que você fala com amor, né? Com amor, porque a pediatria é amor. É isso. E aí, ali foi a pediatria. E aí, desde então, eu vivi a pediatria, eu respirei a pediatria. Eu só trabalhei com pediatria, só trabalho com pediatria. Então, foi ali que essa chavinha virou mas mesmo. a gente falou mais das coisas emocionais, um pouquinho de você. E a gente também sabe que desafios, né, do pediatra, quais são as áreas que você vai atuar, até quando... Existem muitas dúvidas em relação à pediatria, né? Eu e o Thiago, a gente tinha algumas coisas, assim, que a gente... Dúvidas nossas, a gente abriu até uma caixa de pergunta para ver dúvidas de algumas pessoas. Sim. Porque a gente não tem filhos, mas a gente sabe que a gente foi filho, então a gente precisou de um pediatra quando a gente foi criança, né? E a gente fica assim, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre tem dúvida, até quantos anos, até quando a mãe deve levar um filho no pediatra, qual é a importância de um pediatra acompanhar? Tem várias perguntas e a gente pode falar um pouquinho sobre essas dúvidas, sobre essas coisas que são bem legais, né, da gente saber. Sim, Os desafios são muito grandes, assim, eu optei por fazer residência médica, eu fiz a minha residência médica no Hospital Federal de Bom Sucesso. E Isabela, o que é uma residência médica, para quem não... Então, as pessoas têm muita dúvida, né? Porque direto a gente recebe assim, residente? Mas você é médico? Sim, somos médicos. Então, a residência é uma especialização em onde... A palavra já diz, né? Você reside no hospital. Então, é uma carga horária bem puxada, em que você vai todos os dias. Aí são todos os dias mesmo. Final de semana, você dá plantão ali. De segunda a segunda. De segunda a segunda. A gente tem alguns dias livres, né? Por conta da carga horária. Sim. Mas, assim, é uma vivência de 60 horas semanais, né? No hospital. Que não só no hospital, né? Tem os ambulatórios, né? Mas, assim, 60 horas semanais vivendo pediatria. Pediatria. Exatamente. E é isso que é a residência. Somos médicos que estamos nos especializando. Entendi. Uma vivência real ali. Diária, entendi. Isso, diária. E aí, o que Elton perguntou sobre do acompanhamento. do acompanhamento. É importante, né? Você ter um acompanhamento, independente de qual problema, ou se tem uma saúde boa, né? Se a criança tem uma saúde boa, é importante, né? Ter um pediatra que te acompanha até ao longo da sua vida, né? Uma pessoa. Sim, a gente fala da puericultura, né? Que é o acompanhamento da criança e do adolescente, né? A rotina, que a gente vai acompanhando ao longo desse tempo. Então, a gente tem... assim, a rotina pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a gente tem pelo Ministério da Saúde, que varia um pouco, tá? Mas, assim, normalmente, a criança, né, o bebê, a gente tem a primeira consulta do 7º ao 10º dia de vida, tá? Depois, a gente tem consultas mensais,
todos os meses até os 6 meses. Depois, a cada 2 meses. E depois, a partir de até 1 ano. E depois disso, a gente já pode fazer de a cada 3 meses. E até 3 anos. E depois a gente faz a cada 6 meses. Tem todo um protocolo de acompanhamento. E aí, que a vocês têm que partir seguir. dos 5 anos, já é anual. A gente já pode fazer uma consulta anual. E isso, eu tô falando de uma criança sem comorbidade, né? Sem alguma outra alteração. Isso a gente Sim, tá falando claro. de rotina. Sim, claro. Né? Pela rotina, a gente tem que seguir essas consultas regulares. E aí que a gente está falando sobre essa questão de acompanhamento, hoje em dia tem muito essa questão, né, dos pais preocupados com a criança com a tela, né? Essa questão da higiene do sono. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é feita essa orientação aos pais? Até outro dia eu recebi um vídeo, fiquei curioso, de uma criança que estava dormindo e os movimentos dela dormindo eram simulando ela mexendo numa tela de celular. Passando, né? No com o stories. dedinho o tempo todo mexendo na tela de celular. Isso não é legal, né? Uma criança ter acesso à tela durante muito tempo. O que a gente pode levar sobre isso, assim, entender Isso é sobre muito isso? importante a gente falar, né? Eu acho que todos os pediatras estão focando. A Sociedade Brasileira lançou, agora recente, um alerta sobre a exposição a telas. Um artigo muito bacana. E, sim, as crianças estão ficando excessivamente nas telas. E, sim, isso traz muito prejuízo. Muito prejuízo, assim, em diversas áreas da saúde. Uma delas, principalmente, é no sono, distúrbio da ansiedade, obesidade, concentração. Então, são todas essas partes que afetam, né, a criança nesse aspecto. Isso que, assim, a criança tá em formação e tá assim, né? O tempo todo. Olha aqui, ó. Sim, verdade. A coluna. Na visão também. A visão. Então, né? assim, aquilo que a gente fala. 0 tela até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos é Zero. 0 telas. Ai, doutora, mas às vezes não dá. Às vezes eu tenho que ofertar, tenho que dar o celular. Só come usando tela. Eu vejo muita gente falando sobre isso. Exatamente. Não, gente, comer usando tela não. Mas, obviamente, uma vez ou outra, você mostrar o celular, mas de maneira educativa. A gente pode usar a tela de uma maneira educativa. E por que não substituir, como na nossa época, não sei também se tá certo, a gente assistia um pouco de desenho, televisão, alguma coisa que, né, geralmente tela. faça ela. É tela, mas olha a distância. Né, você tem um nível de Não, então a distância. gente tem pode questão usar a tela, né, a partir de 2 anos, de uma maneira educativa. Até 2 anos, gente, 0 tela, 0 tela. Sem Por acordo. favor. Sem acordo. Não tem. Né? Inegociável. E aí, Inegociável. a gente pode trocar a tela por brincadeiras de criança, né? Brincadeiras, vamos brincar, vamos andar ao ar livre. Niterói, você tem o Campo São Bento, que é maravilhoso. Tem as praias. Tem então, um projeto recente da prefeitura, gente, de bike gratuita. Vai começar no final do primeiro semestre. Nossa, muito legal. E Exercitar, Niterói tem, né, exercício. aquelas faixas seletivas de bicicleta. Então, assim... Brincar na areia da praia, Brincar, no a gente campo fala São Bento. vitamina S. Pode, vitamina Existe S. isso. Vitamina A gente- S a gente brinca, né? Aham, Vitamina sim, claro. S de, É o S de sujeira, sujeira. né? Então a criança tem que brincar, tem que pôr o pé no chão, tem que pôr a mão, sensibilidade, o tato. A criança, ela aprende muito tocando. A mão é muito importante para tocar, para se conhecer, para tocar seu rosto, né? Para conhecer o corpo. Então, assim, brincar. A criança tem que brincar. E outra coisa, vamos entrar num assunto que, quando a gente brinca, geralmente a criança vai brincar com outras crianças, socializar. É muito importante. Exatamente, socializar. A tela você fica ali. A tela, Você no ele seu é a mundo. tela, repetindo, que muitas das vezes repete os padrões, né? Justamente. E então, vamos brincar. Brincar. Tem Mas várias existe brincadeiras que a gente também- pode fazer em casa, com os nossos filhos, né? A gente Brincadeiras brincava com tantas simples. coisas, né? Barquinho de papel, não tem nada. Faz um barquinho de papel, uma gaivota. Mas existe, Exatamente. doutora Isabela, existe uma idade, assim, ou alguma segurança que a pessoa tenha antes da criança ter acesso, assim, à areia, a um contato mais, assim, com geral, com a rua? Existe uma margem, assim, a partir de tantos meses você já pode deixar brincar na areia e tudo mais. Existe isso ou de cada criança vai ter vontade, você deixa isso à vontade? Os recém-nascidos, né, que estão adquirindo a imunidade, então a gente fala para segurar um pouquinho, né? A gente tem outros tipos de brincadeira que a gente pode fazer com os recém-nascidos, porque a visão deles também é diferenciada. Eles enxergam de uma forma diferente, né? Eles enxergam ainda em preto e branco. Então, tem alguns modelos em papel que a gente pode utilizar para ajudar no desenvolvimento. Então, assim, a partir de 3 meses
que a gente já pode ir permitindo algumas coisas, assim, tomar cuidado por conta da imunidade. Então, assim, né? Porque eu não sei, dependendo da caixinha de areia que você vai colocar. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, Por isso sim. que é importante ter um acompanhamento de um pediatra. Regular, porque aí nas consultas a gente vai esclarecendo, né? No primeiro ano de vida são muitas dúvidas. Por isso que no meu consultório a gente faz algumas consultas mensais mesmo, a partir de 6 meses até 1 ano. A gente faz consultas mensais, porque são tantas dúvidas que em uma consulta a gente não consegue Muita dúvida. sanar. Eu vejo que uma dúvida muito grande também, quando você está falando de dúvidas, é sobre a questão de alimentação, né? Ia falar sobre isso agora. A alimentação de criança é uma coisa que pode ter interferência ao longo da sua vida, né? Dependendo dessa fase, assim, que você iniciar uma alimentação adequada. Eu tenho exemplos na minha família de criança de 7, até menos, que só come nugget, suco de caixinha. Então, assim, e não é uma criança só, não, são várias que têm dificuldade na alimentação, né? Então, eu queria que você desse uma dica aí de alimentação mesmo, de saudável, o que os pais podem fazer para tentar, né, introduzir? Sim. É muito importante esses temas que vocês estão pontuando, porque, assim, tudo afeta a criança no desenvolvimento, porque ela tá adquirindo, né? Sim. Então, o que a gente faz agora vai ter interferência no futuro. Então, isso é muito importante. A exposição de tela, a alimentação, o desenvolvimento, a rotina, a higiene do sono. Então, tudo isso é muito importante. Entendi. Então, por isso que a gente foca muito nesses pontos ao longo das consultas. Quanto à alimentação, é um dos principais desafios. Muitas dúvidas as mães têm de qual alimento eu posso ofertar, como ofertar esse alimento também. Começo sem a cor do leite materno, né? Sem o materno, exclusivo até os 6 meses, né? Algumas crianças não podem ser amamentadas e aí sim precisamos utilizar a fórmula infantil. Algumas mães não conseguem alimentar. Então, gente, amamentar é difícil mesmo. É um trabalho. Às vezes, muitas falam, é intuitivo. É intuitivo, mas é difícil. Eu tenho uma amiga minha que não conseguiu. Isso. Disse que dói, né? Tudo isso que a gente não conversa muito sobre isso, mas que acontece, né? Sim, aí muitas mães se sentem muito culpadas quando não amamentam, né? E a gente tem que entender que tudo é um processo. Quando não dá, a gente vai tentar algumas fórmulas, né? Que isso a gente orienta. Tem outras formas que a gente pode tentar para ajudar no aleitamento materno. Tem conselheiras da amamentação, né? Muitas enfermeiras que estão muito junto com a gente nesse momento. Médicas também. Então, isso é muito importante, assim, porque gera muita culpa nas mães. Sim. Imagina. Não conseguir amamentar. Ainda mais quando quando as pessoas dizem que é intuitivo, poxa, a pessoa deve criar aquela frustração, né? Poxa, eu não sou uma mãe completa porque eu não consegui amamentar. Claro que né? Exatamente. Poxa, se é intuitivo, por que eu não tô conseguindo, sabe? E a gente tem que entender que existem as peculiaridades. Mas, assim, é o que eu sempre falo. O pediatra, ele ensina o correto. A consulta não é um julgamento. Eu não tô aqui para julgar aquela mãe. Eu tô ali para ajudar aquela mãe naquele momento. Então, assim, precisa entender. Não deu, não tá dando, não pode amamentar, tudo bem. A gente vai, de outras formas, conseguir amamentar e seu filho vai ser alimentado. A alimentação preocupa muitas mães. Meu filho não tá comendo, né? Meu filho só come as besteiras, mas... sem sal. A comida sem sal não vai ter sabor, doutora. Como assim? Não posso pôr um salzinho. Não, até 2 anos. Sal e açúcar. O açúcar também tem um limite, né? Isso, até 2 anos sem sal, sem açúcar, mas não sem sabor, não sem tempero. Você pode colocar os temperos, alho, cebola, sabe? Então, a comida não tá sem sabor. A criança tá conhecendo o sabor do alimento. Sim. Porque também uma coisa que a gente constrói, que, por exemplo, que a gente tem aqui na mesa um café, né? Doutora Isabela gosta de um cafezinho. Que a gente, ao longo de muito tempo, nossos pais deram café com açúcar pra gente. Muito importante. E hoje a gente fica assim, a gente tem noção do quanto é inflamatório o açúcar refinado pra gente. E a gente tenta tirar ele aos poucos, né? E é muito difícil tirar o açúcar do café, principalmente, né? Muito importante. Você tocou num ponto muito importante do café, né? Então, café não é recomendado pela Sociedade Americana de Pediatria até os 12 anos. 12 anos. Até os 12 anos não é indicado, né? Dar café para as crianças. A gente o açúcar até 2 anos, 2 né? anos. E a gente já falou aqui sobre tantas coisas, assim, tantos problemas, né? E tantas dúvidas. E a gente queria agora partir para a parte da consulta, né? A sua consulta, como é que funciona essa questão?
todas essas questões que a gente está falando são resolvidas no consultório. Por exemplo, vamos falar da parte da alimentação. Você ajuda na parte de amamentação? Tem esse acompanhamento antes? Como é que funciona, assim? Por exemplo, a mulher engravidou, ela já pode procurar? Sim, gente. Não é muito difundido agora, que está sendo muito difundido a consulta pediátrica do pré-natal. Pré-natal. Nem sabia, a gente nunca ouvi falar. Então, a gente tem, a partir do 3º trimestre da gestação, a gente faz uma consulta com a mãe e o pediatra. E essa consulta é muito importante, principalmente para prevenção. Prevenção para a gente ver as sorologias, se estão todas corretas, se a mãe fez, né, de acompanhar, né? Porque até o que acontece durante a gestação pode afetar o bebê no nascimento. Então, a gente orienta os testes de triagem neonatal, que é o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, da orelhinha, da linguinha. Então, a gente orienta as vacinas que a criança tem que tomar nos primeiros dias de vida, né? Sobre o uso da vitamina K também, que já é administrada assim que a criança nasce. Então, assim, a gente faz essas orientações. E, além de tudo, o principal é o cuidado com o bebê, nessa consulta depois, quando o bebê nasce, e a amamentação. Então, a gente orienta a pega correta, né? A forma de amamentar, como ela vai amamentar esse bebê, onde ela vai amamentar esse bebê, isso é muito importante. Conhecer esse local, né? O quartinho. Conhecer o local. E aí, os cuidados com o bebê, troca de fralda, né? Quantas fraldas a gente tem que esperar de xixi que o bebê vai trocar ao longo do dia, tem, pra gente ver. E aí, até a quantidade de fraldas que a mãe troca de xixi condiz se a amamentação tá sendo eficiente ou não. É uma das, né? Porque uma preocupação meu filho não tá mamando, tá sendo alimentado. Ele acorda o tempo todo pra mamar. E bebê recém-nascido, gente, vai acordar o tempo todo pra mamar. Vai fazer cocô o tempo todo, vai fazer xixi o tempo todo e vai acordar o tempo todo pra mamar. Isso eu creio que é um suporte pros pais, né? Pra mãe, pro pai, pra quem vai estar com o bebê, de poder entender um pouco essa nova fase, né? Que muitos são de primeira viagem, então exatamente, assim, é bacana. Cuidado com o coto umbilical, assim, são muitas dúvidas. É uma consulta bem extensa, assim. E tem um diferencial na minha consulta que a gente pode fazer domiciliar. Porque fazendo domiciliar, eu consigo ver o quartinho do bebê, como é que tá o enxoval, o que ela comprou pra esse enxoval, né? Porque às vezes ela ganha muita coisa, né? Ai, porque minha mãe me deu isso, minha tia me deu isso. A gente fala do berço seguro, né? Como que é o berço seguro? Iluminação do quarto. Então, existe uma consultoria por trás disso. É uma consultoria. É uma consultoria. E assim, é um investimento que você faz pro seu filho, né? Acho que é o primeiro, não é educação. O primeiro é você ter esses cuidados para ele crescer saudável e crescer. E os pais ficam muito mais seguros. Então, quando o bebê nascer, os pais já vão saber o que eles vão fazer, né? Ter uma noção, porque às vezes eles não sabem. E agora, quando eu vou trocar fralda, que pomada eu vou passar? Não vou passar pomada, pode hidratante. Então, assim, gente, pediatria é muita coisa. A gente vai ficar aqui. Não, a gente não consegue conversar sobre tudo, gente. Não tem condição. E tudo isso que você tá falando, você começa do pré-natal, né? Do pré-natal. E você vai até os 18 anos. Até os 20. Até os 20. Na verdade, a gente tem a fase da adolescência. Então, assim, pediatria é até os 13 anos, o atendimento, depende do local. A partir dos 13 anos, num pronto atendimento, você já pode escolher se você quer ser atendido por um clínico ou pelo pediatra, tá? E a partir dos 10 anos, até os 20 anos, a OMS considera a adolescência. Vai até os 20, isso, até os 20. E aí, nessa faixa etária, a gente tem uma especialidade também específica para adolescentes que chama ebiatria, que é o médico dos adolescentes. Dentro da pediatria tem essa especialidade, mas o pediatra geral também faz esse atendimento, tá? Entendi. Então, ebiatria, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É o médico dos adolescentes. Mas é legal, porque é uma fase diferente, né? Hormônios e tudo tá em evolução ali, tá em crescimento. Sim. Então, é diferente, né, esse trabalho. A gente precisa falar sobre a adolescência, né? Porque às vezes a gente foca tanto no bebê e a adolescência é um grande desafio para as mães, na verdade. É um grande desafio. Então, assim, tem a fase hormonal, né? As alterações no corpo, como a criança vai lidar, como o adolescente vai lidar, né? A gente sabe, já foi adolescente, a gente sabe como que é essa fase, né?
lidar com os hormônios, lidar com o corpo. Os homens com a mudança de voz, Sim. né? Então, assim, é uma fase que exige também cuidado. Na verdade, todas as fases, né? A pediatria é encantadora por isso. É verdade. Eu pego lá na barriga da mamãe e entrego um adulto. Sim. Então, é fantástico, né? E acompanhar todo esse processo deve ser muito mágico, né? Você É muito vê mágico. o crescimento, né? É muito mágico. E eu cresço junto. Aham. E eu cresço junto porque cada dia a gente vai aprendendo coisas novas, cada dia aparecem coisas novas pra gente, né? Tecnologia tá aí. Então, é muito mágico, muito mágico. E aí, quando chegar na adolescência, você vai dar aquele conselho de qual profissão escolher. Olha, comigo foi assim. É verdade. É a dúvida. É a dúvida de muitos adolescentes. O que eu vou ser? A gente pergunta o que eu vou ser quando crescer. Nossa. Né? Essa fase, Essa aí, frase, eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, na pediatria, claro, né? O que te emociona e o que te entristece na pediatria? O que me emociona, muitas coisas. Muitas coisas, né? Mas assim, o que me emociona. Então, exatamente isso. Aí eu ver na barriga da mãe entregar um adulto. Isso me emociona. Me emociona quando eu vejo um sorriso. Quando, às vezes, a criança fica com medo, né? Do jaleco branco, né? E aí... A criança tem síndrome do jaleco branco? Então... Demais, né? São mais dos Tenho medo do pais, né? jaleco São mais dos branco, pais. na verdade. Eles têm medo do jaleco branco. E aí, algumas consultas, a gente tem que atender sem jaleco pra gente conseguir acessar. A consulta pediátrica, ela é diferenciada. A gente monta um tablado e aí a gente atende ali, né? Às vezes Naquele sentado no chão, né? Sentado no chão, no colo da mãe, na maca. No colo da mãe, na grande maioria das vezes, né? Então, assim, a consulta pediátrica não segue um padrão. Não segue. Não tem como. Cada Pra criança cada é de um criança, jeito. é isso. Não tem como. Mas eu gostei de ouvir que o sorriso de uma criança te O emociona. sorriso, assim, é muito legal. É muito. Teve um dia que eu tava no plantão, assim, na madrugada, fazendo atendimento, cansada. E aí, quando eu abri a porta pra chamar, a criança já chegou sorrindo, com um sorriso, e gargalhava comigo no consultório. E eu olhei e falei assim, gente, eu escolhi a profissão certa, sabe? Então é isso, até me emociona, eu sou muito emotiva. E tô aqui me segurando. Mas é isso, sabe? É você ouvir um abraço fofo, ganhar um abraço quentinho, ganhar um beijo. Então, assim, não tem... É Não muito tem dinheiro, puro, né? não tem nada que pague. É muito puro, muito verdadeiro, né? É muito puro e verdadeiro. Então, isso me emociona, assim. Legal. Né? As dificuldades, assim, a maior dificuldade que eu tive foi de dar a pior notícia que uma mãe quer ouvir, né? Dar a notícia do óbito, assim. Então o médico chora. Chora. Ainda mais pediatra, né? Lidar com pediatria, gente. lidar com É uma criança. pergunta que sempre me fazem. E uma vez me fizeram essa pergunta. Isabela, vamos entrar num quesito, num estigma, eu acho que seria a palavra certa, vocês me corrigem se eu estiver errado. O médico é humano, né? O médico somos vai... humanos, não Por somos isso que eu super-heróis. falei do choro. se vocês olharem na farmácia, a pessoa, sei lá, falar por algum motivo que ela é médica, ela vai à farmácia, né, Isabela? Sim, eu vou à farmácia, eu vou em festa, No eu vou Campo no de São shopping, Bento. eu vou no Campo de São Bento, eu vou na praia de Caraí. Num show. Num show, sabe? Eu danço, né, gente? Enfim. Então, não somos super-heróis, somos humanos, erramos Claro. muitas vezes, acertamos inúmeras, né? E seguimos aí, aprendendo na vida. Então, somos humanos. Vamos ao médico também, tá, gente? A gente também vai ao médico. O médico também Precisa vai. de cuidado, né? A gente também vai ao médico, a gente também se cuida, né? Então, sim, somos humanos. E eu queria perguntar uma outra coisa sobre as consultas. Elas podem ser domiciliares, né? Elas podem ser online também, para se alguém que estiver longe, ou de repente, sei lá, a pessoa viajou. Sim. E aí ela te consultou, você não, pode viajar. De boa, aconteceu alguma coisa. A pessoa pode, porque hoje em dia com o celular tudo fica mais fácil. Então a gente já faz atendimento online, né? E aí a gente escuta a queixa, né? E aí, se precisar de um exame físico, a gente encaminha aquela mãe ao pronto atendimento. Mais próximo. Mas a gente pode fazer uma consulta online para esclarecimento de dúvidas e marcar uma consulta presencial para fazer o exame físico. Entendi. Isso aí é complementar. A gente faz uma consulta online para abordar alguns tópicos, né? Alguma dúvida específica. Ou até uma consulta de urgência. Meu filho tá com febre. Então, vamos fazer uma consulta, porque ali eu consigo já... né? Perguntar quando começou, quanto que é essa febre, se tem algum outro sintoma alterado.
né? A criança maior, a gente consegue abrir a boca, pedir, né, pra mãe ver. E aí a gente vai orientando. E se for necessário um exame médico de urgência, a gente encaminha aquela mãe pro pronto atendimento. Pra fazer. Mas dá pra fazer, sim, E consulta dá uma online certa na tranquilizada, pediatria. né? Para os pais Sim. que chegarem já com direcionamento também. Isso é legal, né? Sim, É que é uma relação de confiabilidade, né? exatamente. As mães e os pais, né, entregam o filho, assim, né, na mão de um profissional. Eles, às vezes, ficam dependentes daquele. Não quer outro. Eu falo sempre para as mães na minha consulta, ou para alguma mãe que quer ser consultada comigo, eu sempre falo, tem um pediatra para chamar de seu e um pediatra que você confia. Confia. Se você confia naquele pediatra, né, se ele tá dando orientações com embasamento científico, então siga com ele. Aham. Porque o pediatra, ele tá junto com você, Sim. né? Então isso é muito importante. Legal. Eu acho que depois, quando você fizer 20 anos e não tiver mais um pediatra, você vai precisar de um período de desmame, né? Gente, eu Porque chorei, você tá? imagina. Eu era tão... Eu sou tão apaixonada por minha pediatra. Ela foi minha inspiração. E Que olha legal. que louco, hoje a filha dela foi minha R-. Quando ela foi minha R- na residência. R- São R- três, quer dizer que ela entrou depois de mim. São três São 3 anos. 3 E aí anos. ela Como se entrou fosse uma caloura. Ela é uma caloura, exatamente. Ela entrou esse ano. E quando eu falei... Bia, você não sabe, eu tô aqui por conta da sua mãe. Eu sou apaixonada na minha pediatra. Eu fiz 18 anos, eu fui nela, tá, gente? Ah, é? Por favor, Tia Simone, me atende. Tem que ser você. Tem que ser você. De tão apegada que eu era a minha pediatra. Que eu sou, né, na verdade. É que agora eu não posso mais ir. É que cria vínculo, E a gente né? falou- Estão tantos anos juntos, você vai criando É um um vínculo com vínculo. aquela pessoa. A gente falou sobre consulta, né? Tem domiciliar, tem online. E aqui em Niterói, você atende em que lugar? Atende em que lugares, né? Aham, sim. Você atende? Então, eu atendo a domiciliar, né? Algo novo, né? Muita gente nem sabe que existe esse módulo de atendimento. Mas eu atendo domiciliar, que é muito bom. Porque quando eu vou no domicílio, eu consigo ver a rotina daquela criança. Em uma consulta que eu fiz domiciliar, a mãe tava dando o almocinho pro bebê. E eu consegui ver a consistência, onde ele estava sendo alimentado, como que ele estava sendo alimentado. Então, e aí depois, no final da consulta, ele ficou com sono, foi dormir. Eu vi onde o bebê estava dormindo, onde ela colocava o bebê para dormir. Então, eu consegui, em uma horinha ali... É muito mais, tá, gente? Consulta pediátrica demora, tá? Não é rápida, não tem como ser rápida. Tá vendo quanta coisa a gente fala aqui? Nossa. Então, imagina, no consultório. E aí, naquele tempo que eu tava, eu consegui ver muita coisa da rotina. E aí, eu monto um plano terapêutico. Eu montei um plano terapêutico, analisando cada ponto. Olha, eu acho que a gente pode mudar aqui, a gente pode mudar ali. E eu fui orientando, e aí, junto com a mãe, a gente foi definindo esse plano terapêutico. Então, o atendimento domiciliar, ele é muito rico. Ele é incrível. importante. Né? Ali também você consegue ver a rotina da família, né? A rotina da família. Tem que trabalha fora, a realidade de muita gente hoje em dia Exatamente. precisa trabalhar fora. Então, assim, como que você pode facilitar na vida, né, de Sim. uma pessoa que tem pouco tempo? Exatamente. E aí, os meus atendimentos domiciliares foram fora dos horários comerciais. Então, eu atendo fora dos horários comerciais. Legal. É um diferencial, né? E também alguns sábados a combinar. Se, por exemplo, os pais que trabalham de segunda a sexta, né? Por conta da rotina, eu atendo alguns sábados também. Aham. E atendo presencial. Fica em Caraí o meu consultório. Ah, legal. Tá. E as pessoas vão perguntar, sempre querem saber que tipo de convênio, se você aceita algum convênio ou não. Sobre isso você pode falar, que a gente sabe que a ética médica tem várias coisas assim que limita, até por um respeito às outros profissionais, verdade. a gente tem... Não, sim, sobre isso eu posso falar. Tá. Eu não atendo convênio, na minha consulta particular, nesse momento. Então, esse assunto eu posso falar, sim, não tem problema. Então, vamos pro bate-bola final? Vamos, porque eu acho que a gente já tem mais de uma hora. rápido! Eu não sei, mas eu acho que a gente já tem mais de uma hora falando, né? Quase uma hora. Caramba, Passa muito gente, falta rápido muita coisa. mesmo. Acho que tem que ter parte 2. Também acho. Porque tem muita coisa. E que eu acho que a partir daqui também a gente pode, mais pra frente, abrir uma caixinha de perguntas que as pessoas vão lembrando das coisas. Porque quando a gente lança lá, as pessoas não sabem muito bem o que perguntar. Só que quando elas ouvem, né, que a gente sabe que isso vai alcançar muita gente, eles vão ter dúvidas e vão começar. A gente pode abrir no futuro uma nova caixinha de perguntas pra gente fazer um outro podcast direcionado para umas perguntas que foram mais feitas pelos nossos seguidores. vamos, pela galera. vamos fazer. Gente, e sigam Pediatria Bela. Isso, né, no Instagram. Pediatria Bela.
Simpatia de doutora, né? E ela dá muitas dicas lá. Tem Então, muitas assim, dicas. vocês têm que seguir o perfil dela, porque lá vocês vão conseguir trocar com ela muitas das dúvidas, né? Que a gente não tirou aqui, porque não tem como a gente falar de tudo, né? A intenção é a gente trazer mesmo um pouquinho para todo mundo conhecer e as pessoas que tiverem interesse, claro que vão ter muita gente querendo, né? Depois de entender o que é uma pediatria, né? O que envolve uma pediatria, você vê, caramba, eu preciso disso pro meu filho, nem sabia. Sim. E assim, você conseguir achar um profissional igual a doutora Isabela, que faz com o coração, não é em qualquer lugar que você vai Vocês achar. acompanharam o brilho no olhar, né? Vocês viram. Não foi só a gente. Gente. E é muito importante, assim, falar aqui que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vê na internet, né? Então, tomar cuidado. Nem tudo que a gente escuta, nem tudo que a gente vê, né? Buscar aquele diagnóstico ali, né? Exatamente. Então, tomar muito cuidado. E post de Instagram não substitui consulta médica. Tá bom? Tem muita gente Vamos que lá? acredita nisso. Pro Vamos. bate-bola final. Vamos. Doutora Isabela, medicina na sua vida em poucas palavras. Dedicação. Dedicação. Uma palavra, viu? Diz muito uma palavra. E se não fosse medicina? Nutrição. Nutrição. Ah, E agora, para finalizar, pediatria em poucas palavras. Amor. ela conseguiu em uma, gente. Foi menos que palavra. Arrasou Foi muito. uma palavra. Muito bom. Gente, estamos encerrando aqui nosso primeiro. Que pena. Obrigado, doutor. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito Ótimo. Passou muito rápido. Eu acho que mas é legal deixar esse gostinho de mais que as pessoas terem dúvida, Verdade. né? Obrigado por todo mundo que assistiu a gente. Obrigada, Sigam gente. Pediatria Bela. Sigam Niterói para Todos, né? Que a gente vai estar. Tem muitos projetos aí. Vambora. Vai postar lá tudo na íntegra para vocês. E vamos Verdade. deixar aqui a mensagem final da doutora Isabela para encerrar nosso podcast. Claro. Sim, a minha mensagem final é pra você, pai e mãe que tá me assistindo, principalmente as mães. Fiquem tranquilos, suavizem, né? Tudo vai se acertar. O caminho é difícil, mas ele é maravilhoso. Aproveite a jornada, aproveite cada momento com seu filho. Seu filho é especial, é único. Estamos juntos nessa e tem um pediatra pra chamar de seu. Aí. Aê! Obrigado, Obrigado, gente. Beijo! Beijo, gente. Obrigada.